Eu só consegui manifestar coisas grandes na minha vida após fazer o que eu vou te ensinar nesse vídeo. Se você clicou nesse vídeo pela capa, você provavelmente ficou curioso com o texto que estava escrito nela. Não é sobre você. Exatamente. Eu demorei para entender que se eu quisesse manifestar coisas maiores, eu teria que fazer algo diferente do que eu estava fazendo. Mesmo após estudar o professor Hélio Couto, o Dr. Joe Dispenza e outras pessoas que falam sobre o momento presente, como Eckhart Tolle, a prosperidade, etc., eu ainda sentia dificuldade em concretizar essas manifestações. E sim, eu entendia que isso demanda tempo, que essas coisas não acontecem da noite para o dia e que é no tempo do universo, é no tempo de Deus, não no meu tempo. Mas foi utilizando dessas duas técnicas que eu vou te ensinar agora que eu comecei a desenvolver o meu poder de manifestação. E a primeira delas é o seguinte: comece manifestando pequenas coisas. Você não pode estar completamente lascado financeiramente e querer manifestar uma BMW no dia seguinte. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Por quê? Porque o seu eu, no momento atual, ele não tem os hábitos, ele não tem a mentalidade, ele não tem a mesma consciência, ele não tem a mesma frequência vibracional do seu eu que já possui essa BMW. Eles estão em patamares muito distantes. E isso leva tempo até você chegar aqui, vibrando nessa frequência do amor, da gratidão. Vai levar tempo. Você primeiro tem que ser para depois ter. Primeiro você é, depois você tem. No vídeo anterior que eu falei sobre esse tema, eu mencionei a meditação e os vision boards como técnicas de manifestar. Se você não assistiu ainda, ao final do vídeo você pode assistir a esse outro vídeo que está muito bom também, onde eu falo sobre isso. Então, você vai começar com coisas pequenas, tá? E o princípio, ou melhor, a lei que você vai utilizar para concretizar essas manifestações vai ser a lei da suposição. O que é a lei da suposição? Tudo que você mentalizar já tendo, acreditando que você tem, já é seu. Jamie, como assim? Se eu quero ter essa Lamborghini, eu vou pegar outro exemplo, porque como eu falei, você tem que começar com coisas mais simples. Se você quiser ver mais resultados mais rapidamente, você pode até fazer com a Lamborghini enquanto está lascado, mas isso vai demorar muito tempo, tá? Especialmente se você não tiver o conhecimento de como mudar essa frequência rapidamente, o que normalmente leva anos, pelo menos para mim e para as pessoas que eu conheço. Jamie, eu não gosto muito de meditar e nem sei como fazer um vision board. Tudo bem, só mentalizando e principalmente focando no sentimento daquilo ali, você vai conseguir concretizar essa manifestação. Então, o que você vai manifestar? Vou dar um exemplo que eu fiz para treinar esse processo. Quando eu estava começando a estudar sobre isso, eu percebi que essas manifestações muito grandiosas levariam bastante tempo. Por isso que eu decidi manifestar coisas mais simples. Uma das coisas simples que eu fiz foi manifestar um bolo de cenoura. É o meu bolo favorito, bolo de cenoura com calda de chocolate. E a minha avó, ela tinha perdido o livro de receitas dela há muito tempo. Isso desde quando eu morava com ela, em 2019, né? E fazia anos que ela não, sabe, nem lembrava como fazer bolo de cenoura. E muito tempo que eu não comia bolo de cenoura. Até que em 2021, quando eu me mudei para esse apartamento, 2020, 2021, eu, fazendo essas técnicas, utilizando da lei da suposição dentro da meditação, tá? A meditação vai potencializar isso aí, mas como eu falei, você consegue só mentalizar e sentir aquilo ali. Eu me vi comendo um bolo de cenoura feito pela minha avó.
E aí eu estava lembrando do gosto, eu me via comendo, me via lembrando do gosto do bolo, que me remetia ao bolo que ela fazia na minha infância. Lembrava do cheiro, utilizava dos meus sentidos, mesmo sem sentir aquilo de verdade, eu mentalmente ativava a memória sensorial para tornar aquela visualização real. E aí, na mesma semana, minha avó me liga e fala assim, ó, ah, nunca mais você veio aqui, vem cá que eu tenho uma surpresa pra você. Aí, eu achei que fosse, sei lá, porque normalmente quando eu vou lá, ela compra alguma coisa de casa pra mim. Tipo, ela compra uma placa de ovos e me dá. Completamente aleatório. Ela compra que boa e me dá. Eu não sei porquê, mas, enfim. Acho que ela sempre quer ter um presente, né? Pra mim. E aí, eu tava achando que era isso, né? Alguma dessas coisas. Quando eu chego lá, antes de entrar na casa dela, já da porta, eu sinto o cheiro e caio na gargalhada. Eu falo, não é possível, meu irmão. Não é possível. E isso foi depois daqueles acontecimentos que eu comentei no último vídeo sobre manifestação e tudo. Então, aquilo lá foi muito mais sério. Mas esse momento do bolo foi muito especial. E aí eu contei pra ela que eu não falei que eu manifestei ela fazendo bolo, tá? Que ela também não ia acreditar. Mas eu falei assim: "Ah, eu tava com muita vontade de comer esse bolo, tava lembrando dele e tal". E aí a gente comeu o bolo, se divertiu, tava muito feliz, né, por ter realizado essa vontade e percebi que fazer aquilo funcionava. E aí fui fazendo com um bolo aqui, com um café ali, com uma caneta ali, com R$ 100 aqui, com R$ 500 ali, e foi indo, e foi indo, e foi indo. E coisas inesperadas começaram a acontecer, às vezes de maneiras que eu realmente não fazia ideia que eram possíveis. Foi assim que eu consegui escalar o nível de manifestação para onde eu estou agora. Depois de fazer isso, de começar pequeno e ir aumentando, eu percebi que a minha habilidade de manifestação realmente desenvolveu muito. Só que ainda não era o suficiente. E aí eu decidi testar mais uma coisa. Como vocês sabem, eu sou professor de inglês. Então, todo dia eu dou pelo menos 6 aulas. Tem dias que eu dou 8 aulas, tem dias que eu dou 10 aulas. Antigamente eu dava 11 aulas todos os dias. Hoje eu já consigo diminuir esse ritmo, né? Principalmente por conta da minha voz. Isso já ajuda muito. E eu não vou nem entrar no detalhe de manifestar mais alunos, manifestar vendas nos cursos que eu tenho de pronúncia, de viagens, que é um dos temas principais desse canal aqui. Até porque, se eu não aplicasse a segunda técnica que eu vou te ensinar agora, eu não conseguiria fazer tudo isso. E qual é essa técnica? Como estava escrito na thumbnail, na capa do vídeo, não é sobre você. Pois é. A técnica que me ajudou a manifestar, a elevar o nível da minha manifestação, foi manifestar para os outros, manifestar para os meus alunos, principalmente. E como eu fiz isso? Mesmo você não sendo um professor, pode ser que você seja um nutricionista, um médico, um editor de vídeos, você vai conseguir fazer isso com os seus clientes. Certo? O que eu manifestava para os meus alunos? E faço isso diariamente. Além de ter um inglês fluente e já imaginá-los falando, escutando muito bem, por isso que você não vê anúncios meus aqui e minha agenda está sempre cheia. A maioria, 80% dos meus alunos, eles vêm de recomendações. Então, eu fazendo um bom trabalho, os alunos me recomendam e eu nem preciso botar anúncio nem nada disso, que eles naturalmente me procuram. Mas além de manifestá-los falando bem, ouvindo bem, entendendo e sendo proficientes na língua, eu também já manifestei diversas vezes vagas de emprego. Quando o aluno falava que tinha uma vaga, a gente fazia o treinamento para ele aprender
não somente o idioma, mas também se preparar para a entrevista. E eu tinha certeza, eu tenho certeza ainda hoje, o último aluno que passou agora foi o Renan. Hoje é dia 2 de setembro, né? Ele terminou o curso no final de julho. 1 ou 2 semanas depois, ele me mandou uma mensagem falando que tinha conseguido um emprego numa empresa americana. Ou seja, ele fez a entrevista em inglês e vai ter que falar inglês o tempo todo no seu novo trabalho. E está ganhando muito melhor, está ganhando em dólar, né? E nesse ano de 2025 já foram 6 alunos. E em 5 deles eu também manifestei a vaga. Um deles não me falou. Ele seguiu o cronograma normal, onde o teste de entrevistas é feito, né, como parte do cronograma padrão. Então eu nem sabia, mas ele também passou. E os outros 5, eu fiz esse mesmo processo de manifestação, mentalizando eles nos seus trabalhos, sentindo o que eu sentiria ao receber a notícia deles me falando, o sentimento de gratidão por eles terem confiado o processo de aprendizado deles a mim, sentimento de felicidade por eles estarem entrando nessa nova etapa na vida deles, que às vezes uma mudança de trabalho como essa, você saindo de ganhar em reais para ganhar em dólar, isso vai afetar gerações das famílias deles, entendeu? Vai fazer com que seus filhos tenham melhores condições, que eles tenham uma vida mais confortável. Então, ter esses sentimentos de alta frequência fizeram eu me aproximar daquele professor, daquela versão minha como um professor muito mais bem sucedido, com alunos trabalhando aí em empresas multinacionais, alunos jogadores de futebol da Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, cantoras com mais de 300 mil seguidores no TikTok. Entende? E é muito importante que quando você fizer isso, que não seja algo sobre você. Se você fizer esse processo de manifestação algo sobre você, para aumentar o seu ego, não vai dar certo. Você tem que ter esses sentimentos genuínos de felicidade, de gratidão, de desapego também. Porque eu sei que muitos desses alunos, após conseguirem um emprego, eles já vão estar encaminhados. Eu não vou receber mais mensalmente por tê-los. Isso acontece bastante, né? Às vezes a pessoa termina o curso, às vezes nem termina e já segue seu caminho. E tá tudo bem. Eu fiz o meu papel, cumpri o meu papel. Entende? Então, não pode ser algo sobre você. Agora, ao executar essa técnica várias vezes, você vai estar praticando de uma forma muito eficiente as suas técnicas de manifestação. Lembre-se também do que o professor Hélio Couto falou. Você tem que ajudar outras pessoas. É trabalhar, ajudar, né? Você tem que estar sempre trabalhando, ajudando. Ai, Jimmy, mas você está sendo pago para isso. Sim, existem outras formas de você ajudar outras pessoas de graça, né? Mas eu estou falando aqui de uma possibilidade, tá? E é uma possibilidade que eu já testei e que vai funcionar para vocês também. Agora vamos tentar fazer um exercício a respeito disso, antes de vocês fazerem com os clientes de vocês, para vocês testarem a sua prática de manifestação. Tentem manifestar um número de seguidores para esse canal aqui. Esse canal é novo, eu criei há 2 meses. Eu mesmo já tentei manifestar 100 seguidores, 1000 seguidores. Tem 2 meses, eu tenho literalmente 8 seguidores. Inscritos, que chama, né? Eu não estou preocupado genuinamente com o número de inscritos. Eu sei que os vídeos serão mostrados àquelas pessoas que estiverem prontas para entender aquela mensagem. Mas o que vocês podem fazer para praticar isso aqui é manifestar um número de seguidores para esse canal, podendo ou não colocar uma data. Por exemplo, o canal do Jamie vai ter 50 seguidores até o final do mês. Você vai estar executando essa técnica de manifestação para uma outra pessoa, vai estar fazendo bem. Eu estou passando ensinamentos do professor Hélio Couto, do Dr. Joe Dispenza, do Eckhart Tolle,
coisas que vão trazer melhorias para a vida das pessoas. E aí, quando eu soltar o próximo vídeo, você pode vir aqui e conferir o número de seguidores, para ver se bateu com aquele número que você estipulou. Tá? Vamos fazer esse teste? Se lembrem também de fazer com os seus clientes e me contar aqui embaixo nos comentários. Ok? Cheers!